Eu sou o pastor Evandro Soares, seja muito bem-vindo a este canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Esta é a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a Epístola de Judas. Nós estamos estudando o tema Atos dos Apóstatas, que é uma exposição, versículo por versículo, da Epístola de Judas. Uma epístola importante que fala do tema da apostasia, assim como existe Atos dos Apóstolos, que fala acerca dos apóstolos, nós estamos vendo sobre Atos dos Apóstatas, que foram atos dos apóstatas, daqueles que apostataram, se desviaram da fé apostólica nos primeiros dias do cristianismo. Daí foi escrita essa epístola com o objetivo de combater essa apostasia e as heresias que vieram com essa apostasia. A heresia da época dos apóstolos era o gnosticismo. Hoje outras heresias pululam no meio cristão, mas nós, estudando essa epístola, entendemos e podemos discernir acerca do que foi a heresia, a apostasia do primeiro século, e também podemos identificar, como palavra de Deus, algumas heresias que hoje também se multiplicam no meio do povo de Deus. Então nós já estudamos uma introdução, já vimos uma primeira parte, uma segunda, uma terceira. Hoje vamos para a quarta parte, nós já estamos quase caminhando para o fim, mas hoje nós vamos para a quarta parte. E o tema dessa quarta parte é a identificação da apostasia, que está no versículo 12 ao versículo 16. Vamos ler então. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Daí então, o versículo de 12 a 16, onde Judas aqui vai tratar da identificação dos apóstatas. Como identificar, como caracterizar os apóstatas. E aqui Judas vai trabalhar essa questão que muito pode nos esclarecer sobre como identificar os apóstatas do primeiro século, no caso, os gnósticos, que se infiltraram no meio cristão, como também muito vai nos servir para identificar a apostasia dos últimos dias, cumprindo o dito profeta de Paulo a Timóteo, que nos últimos dias, tempos difíceis, os homens, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nós podemos identificar a apostasia também dos últimos dias, as heresias que se multiplicam no meio cristão nos últimos dias, nos nossos dias, através desse texto inspirado pelo Espírito Santo. Vamos então começar. E o texto começa mostrando que a identificação dos apóstolos pode ser feita através de uma comparação entre eles e 5 fenômenos naturais, 5 fenômenos da natureza. Veja bem que aqui, do versículo 12 e 13, Judas vai nos ensinar, inspirado pelo Espírito Santo, que há 12 fenômenos da natureza que muitos se comparam aos apóstatas, seja do primeiro século, seja dos nossos dias. Então, que fenômenos são esses? Primeiro, no versículo 12, ele diz: Estes homens, os apóstatas, são como rochas submersas. Todo mundo, acredito que conhece
né, os recifes, rochas submersas que geralmente se apresentam ali, né, no litoral, né, do mar, quando você está ali na praia. Certos lugares tem arrecifes, tem rochas submersas que são perigosas para os navios, que não podem atracar, que não podem chegar, né, na beira do mar, porque o seu casco pode ser furado por essas rochas que estão submersas na água. E aí o escritor inspirado, Judas, está nos dizendo que os apóstatas são como rochas submersas, ou seja, eles escondem um perigo, eles escondem o grande perigo da apostasia, porque se infiltram no meio cristão, ensinam doutrinas erradas, doutrinas heréticas, doutrinas heterodoxas, e com isso trazem grande perigo para a fé verdadeira, genuína, ortodoxa. Então, aqui, rochas submersas é a ideia do perigo que está escondido, que os apóstolos trazem quando ensinam as suas heresias. A outra questão, outro fenômeno sim, e aí ele ainda diz mais, são como rochas submersas em vossas festas do amor ou da fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Então a ideia de rochas submersas é que eles escondem o verdadeiro perigo que há em seguir os seus ensinos heréticos, mas que eles também se infiltravam aqui no caso, nas festas dos cristãos, nas festas do amor, de fraternidade, de comunhão, e eles são pastores que a si mesmos se apacentam. Ao invés de apacentar os outros, eles se apacentam a si mesmos. Ou seja, são egoístas, são totalmente voltados para si e são rochas submersas, porque escondem debaixo das águas o grande perigo, escondem nos seus ensinos o grande perigo da apostasia, da heresia, da heterodoxia, que vai contra o ensino claro e ortodoxo da palavra de Deus, o que Paulo chama de sã doutrina. E o segundo fenômeno, ainda no versículo 13, ele diz: nuvens sem água impelidas pelos ventos. Segundo fenômeno, nuvens sem água. A nuvem geralmente anuncia que vem chuva. Nuvens repletas de chuva, de água, elas pré-anunciam que está havendo um temporal, está havendo uma chuva que alegra, né, o coração de todos, sobretudo do agricultor que planta e deseja que a sua plantação, a sua colheita seja boa e frutífera, e isso depende da chuva. E aí quando ele coloca que os apóstatas, as heresias dos apóstolos são nuvens sem água, impelidas pelos ventos, é a ideia de que são nuvens e sem águas, que dá a ideia da inutilidade. Elas estão sendo levadas pelo vento e não trazem chuva, portanto não trazem conteúdo, não trazem alegria, não trazem a chuva que vai trazer uma boa colheita para o agricultor, para o homem que planta. Daí a heresia, a apostasia, tanto do primeiro século como dos últimos dias, é uma apostasia que não tem conteúdo, que não honra a palavra de Deus, que promete o que não cumpre, porque ela vem com todo um estardalhaço, né? Ela traz fama, ela de alguma forma traz os holofotes para si, mas que não tem chuva, que não tem verdadeiro conteúdo, como as nuvens sem água, que não trazem chuva, que trazem a tristeza, que prometem, porque é chuva, porque é nuvem, mas não traz chuva, então não traz o conteúdo que deveria existir na nuvem. E assim os apóstatas aparentam um conteúdo, né, mas de fato não tem, e aí são nuvens sem água, impelidas pelos ventos, mas que não trazem a água que vai alegrar o coração daqueles que plantam. Também são árvores sem frutos, né? Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas. Então aqui Judas vai trabalhar mais um fenômeno, que é a árvore sem fruto. Árvore que está em plena estação, mas que não traz fruto,
E ela é duplamente morta, porque não traz fruto e porque está sem raiz, está desarraigada. É a ideia também do apóstata ou dos apóstatas que não dão fruto. Fruto verdadeiro, fruto de arrependimento, fruto de vida nova, uma doutrina que transforma, uma doutrina que muda de vida. Pelo contrário, os apóstatas do primeiro século estavam defendendo até mesmo a libertinagem sexual, moral, porque já criam em Deus, já criam no Evangelho e aí podiam praticar todo tipo de coisa. Um equívoco total, uma heresia e uma apostasia, um desvio da fé genuína que não foi assim ensinado pelos apóstolos. Então, Judas está dizendo, eles são árvores desprovidas de fruto, mesmo em plena estação. Eles são duplamente mortos. Por quê? Porque eles também, além de não dar fruto, estão desarraigados, quer dizer, não tem raiz. Qual é a raiz? É Cristo. Eles não estão enraigados em Cristo. Eles estão enraigados em heresias, em falsos ensinos, em visões, em heresias, mas não em Cristo. Por isso, Judas está dizendo, eles estão duplamente mortos, estão desarraigados. Um outro fenômeno, versículo 13. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Todo mundo já viu, né? Quando a onda bate ali na praia, o que a gente percebe é que elas trazem algas, elas trazem sujeiras, latinhas, garrafas PETs, né? Muito no litoral, no Nordeste, a gente vê isso muito, né? Algumas praias são muito sujas, né? Que elas, com as ondas, elas vêm as ondas e trazem toda aquela sujeira que as pessoas jogaram no mar. Então, Judas está dizendo aqui que os apóstolos são também comparados a ondas bravias, bravias, bravas, e que trazem, que manifestam sujeira. Os apóstolos, tanto do primeiro século como dos últimos dias, podem aparentar ser ondas, mas que trazem sujeira. E a sujeira aqui é sobretudo moral. Eles não conseguem esconder a sua sujidade moral, a sua sujeira moral, a sua impureza moral. E os apóstolos do primeiro século estavam fazendo isso mesmo, né? Vivendo toda uma libertinagem sexual, moral, e era toda uma sujeira moral que Judas está aqui denunciando. Nos nossos dias também, muitos daqueles que nós identificamos como apóstatas também manifestam uma sujeira moral. Uma outra questão que Judas vai dizer-nos também aqui é que no versículo 13 eles são estrelas errantes, para as quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Estrelas errantes é a ideia de um meteoro, estrelas que brilham e daqui a pouco não brilham mais. Elas logo, a gente não consegue mais perceber o brilho, é um meteoro que só passa pelo céu. E aí os apóstatas do primeiro século e dos nossos dias são também comparados a essas estrelas errantes, a esses meteoros, que aparentemente brilham, mas logo o seu brilho cessa. É a ideia de que eles aparentam ser cristãos, se infiltram no meio cristão, ensinam algo parecido com o cristianismo, que supostamente tem bases cristãs e bíblicas, mas que negam verdadeiramente a originalidade bíblica, o fundamento bíblico, e por isso logo deixam de brilhar. Por isso são estrelas errantes, estrelas errantes, e diz o texto, as quais têm sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Então, além de ser estrelas errantes, que brilham, mas logo deixam de brilhar, o texto diz que elas têm sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Quer dizer, brilha e daqui a pouco não brilha mais. E é a ideia dos apóstatas. Eles aparentemente brilham, manifestam uma doutrina supostamente cristã, mas aí são identificados como apóstatas, são identificados como hereges, e aí logo deixam de brilhar e aí vão para as trevas. Nós cristãos precisamos estar atentos a isso, porque o nosso tempo é um tempo de apostasia. O próprio Jesus declarou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que os últimos dias seriam dias de engano, um tempo de engano. Jesus disse que muitos se levantariam e enganariam a muitos. Então nós devemos ter muito cuidado
com as doutrinas, com os ensinamentos que estão se multiplicando, inclusive no meio cristão, porque eles podem trazer verdadeiras heresias e resultar na apostasia, no desvio da fé verdadeira, da fé ortodoxa, que alguns até taxam, rotulam de fundamentalista, mas que é a fé bíblica, que é a fé reformada, que é aquele lema da reforma, do sola escritura, somente a escritura é a base da nossa doutrina, do nosso ensinamento. Vamos continuar. E aí no ponto 2, nós podemos ver aqui, a partir do versículo 14 até o versículo 15, Judas vai nos falar que a identificação dos apóstolos se dá também, não somente por esses 5 fenômenos da natureza que eles são comparáveis, mas também porque eles cumprem a palavra profética, a palavra de Enoque. Judas 14 diz: quanto a estes, os apóstatas, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Então aqui, Judas vai fazer referência a um livro apócrifo, a um livro que não está na Bíblia, no Antigo Testamento, que é o livro de Enoque. É considerado um livro apócrifo. Esse livro há fragmentos encontrados já, e é um livro que era muito conhecido na época de Judas, na época do primeiro século, porque era citado pelos rabinos, e alguns estudiosos até dizem que o próprio Senhor Jesus pode ter citado também o livro de Enoque, mas não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia. Assim como João nos disse que nem tudo que Jesus disse, fez, está registrado, mas o que está registrado é para o nosso crescimento, é o suficiente, é para a nossa salvação, é para que nós venhamos verdadeiramente a crer nele. Mas aí, Judas faz a citação do livro de Enoque. Enoque é aquele personagem lá do Antigo Testamento, o 7º depois de Adão, segundo aqui o próprio Judas, que foi transladado, né, que andou com o Senhor e já não era, devido à sua vida de piedade. E aí, segundo Judas, ele profetizou, ele deixou provavelmente um livro escrito que se perdeu, né, e que haviam fragmentos, tanto no primeiro século, por isso eram citados por rabinos, como hoje, né, foram encontrados esses fragmentos do livro de Enoque. E nesse livro de Enoque há uma citação, há então uma profecia acerca do Senhor. A profecia está citada aqui no livro de Judas. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Enoque viu o Senhor vindo com as suas santas miríades, que tanto pode fazer referência aos santos, homens e mulheres de Deus, como também aos anjos. Como aqui o contexto é de muitos, a questão de anjos, né, porque Judas já citou aqui anjos caídos e tal, então a ideia que a maioria dos comentaristas tem é que santas miríades aqui seriam os santos, santas miríades. Para quê? Para que o Senhor vem? Aí, versículo 15, ele diz: para exercer juízo, condenação contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Então, o livro de Enoque fala do juízo do Senhor, fala de obras ímpias, né? O juízo do Senhor, a condenação do Senhor, fala, né, para fazer convictos todos os ímpios acerca das obras ímpias. Os ímpios produzem obras ímpias, e ainda mais, que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra o Senhor. Então, é o juízo do Senhor, o juízo condenatório do Senhor. O livro de Enoque fala de obras ímpias, que os ímpios serão julgados pelas suas obras ímpias. Eles também serão julgados pelas suas palavras insolentes. Lembram daquela palavra que Jesus disse lá no Evangelho? Pelas suas palavras serás julgado, pelas suas palavras serás justificado, pelas suas palavras serás condenado. Então, palavras insolentes também gerarão condenação aos ímpios. Muitas palavras insolentes, palavras irreverentes, muita piadinha, muito sarcasmo em relação ao Senhor, à sua obra. Quantos nós estamos vendo nesses últimos dias, né? Até programas de humor especializados em fazer humor com a fé cristã.
Eles não fazem com o Maomé, eles não fazem isso com os muçulmanos, porque sabem que os muçulmanos reagem violentamente a isso, com qualquer insolência, desrespeito à figura de Maomé e do islamismo. Mas com o cristianismo, né, eles fazem demais, fazem piada com Jesus, fazem piada com Maria, fazem piada com os apóstolos, dizem que Jesus foi homossexual, dizem isso, dizem aquilo outro, fazem todo tipo inimaginável acerca do cristianismo e da pessoa bendita e honrada, digna, sem pecado de Jesus. E essas palavras insolentes, esse humor sarcástico, irreverente em relação a Cristo, em relação a Jesus, isso vai gerar condenação. Deus não se deixa zombar, é o que a Bíblia também nos diz. E esse juízo também é sobre ímpios pecadores, sim, porque os pecadores, além de serem pecadores, transgressores da vontade de Deus, são ímpios, vivem na impiedade, e o juízo do Senhor virá sobre eles. Então Judas está dizendo, os apóstatas virá sobre os apóstolos juízo, condenação, porque eles são marcados por obras ímpias, estão marcados por palavras insolentes e estão marcados pelo fato de serem ímpios pecadores. Estão disfarçados, às vezes no meio cristão, estão supostamente ensinando coisas cristãs, mas não são. São apóstatas, se desviaram da fé verdadeira, são hereges. E como hereges, são marcados por obras ímpias, por palavras insolentes e por serem ímpios pecadores. Sobre eles virá o juízo do Senhor. Assim profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. É muito claro essa citação aqui do livro de Enoque, o livro de Apócrifo. Alguém pode dizer assim, mas como é que pode citar na Bíblia um livro que não é inspirado? Judas está citando o livro de Enoque, né, que não é um livro inspirado, que não é um livro que está na lista do Antigo Testamento de livros inspirados, assim como Paulo também, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, cita, né, um filósofo da época, cita outro poeta da época. Paulo faz isso em outra epístola, se não me engano, na epístola aos Coríntios, ele também cita outro poeta, filósofo da época. Então, autores bíblicos, escritores bíblicos, se sentem à vontade para fazer citações, mesmo que não inspiradas. E aqui, então, Judas faz essa citação do livro de Enoque, que foi perdido na história, encontraram só fragmentos, e que era muito citado pelos rabinos da época do primeiro século. Vamos para a terceira parte. Agora, a terceira questão para identificar os apóstatas está no versículo 16, onde o autor sagrado diz assim: os tais, os apóstatas, são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então eles têm agora, nesse texto, 5 marcas descritivas. Primeiro, eles são murmuradores. Nós sabemos que a murmuração é um pecado que Deus não pode suportar. É um pecado que Deus não suporta. 1 Coríntios 10:10 é uma passagem que nos fala acerca disso. Deus não suporta a murmuração. A linguagem do reino é a linguagem do louvor, da adoração, da gratidão. E a língua do inferno, do diabo, é a da murmuração. Deus não suportou que os israelitas no deserto murmurassem pelo fato de terem saído do Egito e estarem no deserto ali, sedentos, com fome, onde o próprio Deus que os tirou do Egito foi o Deus era o Deus que os alimentou, é o Deus que proveu água e alimento para eles. Mas eles começaram a murmurar e isso Deus não suportou. Então, a murmuração é uma das marcas dos apóstatas. Gente que vive em murmuração. Cuidado, queridos, cuidado, meus irmãos e irmãs, para não sermos contados entre os apóstatas e temos essa característica, a murmuração. Vamos louvar a Deus em todo e qualquer tempo,
vamos adorar a Deus pela doutrina apostólica e vamos viver a ortodoxia e que isso nos inspire a louvar e a glorificar e a agradecer ao Senhor pela doutrina genuína do Evangelho. Também os apóstatas são marcados por serem descontentes. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Então os murmuradores são descontentes, eles andam, com esse descontentamento sempre. E esse descontentamento é com a doutrina, é com as pessoas. Então isso marca também os apóstatas. A terceira característica, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Então eles são arrogantes, pessoas cheias de si. Os apóstatas são arrogantes porque eles acham que sabem, que conhecem. E os apóstolos do primeiro século achavam que tinham a revelação de Deus acerca da doutrina correta e por isso manifestavam toda uma prepotência, uma arrogância para com os outros cristãos. Se julgavam os iluminados, os separados. E a apostasia dos últimos dias também vai ser marcada por isso. Esses que supostamente são ensinadores, falsos ensinadores, eles também são arrogantes, são marcados por essa arrogância no pensar, no falar e no ensinar. Porque se acham grandes conhecedores da Bíblia, grandes teólogos, grandes mestres, mas que no fundo estão ensinando heresias e estão levando as pessoas e eles mesmos ao desvio da fé, a chamada apostasia. E eles também são aduladores dos outros. Olha aí outra característica dos apóstatas. Eles adulam os outros. Eles lançam honra e glória aos outros. Eles adulam, eles levam lisonja às outras pessoas. E esse também é uma marca dos apóstatas. No primeiro século, como também nos últimos dias. Eles adularão as pessoas para ter as pessoas, aquela ideia do massagear o ego. Quanta doutrina não tem surgido por aí, quanta apostasia não tem surgido por aí, que é egocêntrica, que volta-se para o homem, que é antropocêntrica, que volta-se para adular, para massagear o ego das pessoas. Tem uma teologia por aí, chamada teologia coach, que é muito voltada para isso. Você é a paixão de Deus, que você é o ponto fraco de Deus, que você é amado por Deus, e aí esse amor é absoluto de tal modo que não há arrependimento, não deve haver arrependimento, fé, nem nada, porque tudo é uma espécie de adulação ao seu ego. É uma apostasia que nós estamos vendo em curso nos nossos dias. Por último, eles são interesseiros. Dizem que eles são adoradores dos outros por motivos interesseiros. Pedro já dizia que os falsos mestres se infiltrariam no meio cristão e fariam comércio dos cristãos. Comércio de vós, é o que diz lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. E os apóstolos aqui que Judas está dizendo também são aduladores por motivos interesseiros, ou seja, eles têm outros interesses. Não é interesse só de massagear o ego, é massagear o ego das pessoas, adular as pessoas por motivos interesseiros, ou seja, por motivos próprios. Eles querem mais pessoas adeptas às suas doutrinas, com isso mais recursos, com isso mais apoio, com isso mega igrejas. É o que temos visto em nossos dias. Então vamos ter muito cuidado com a apostasia, que também é marcada por essas características. Então vamos concluir aqui. Judas nos dá a identificação da apostasia, que nos apresentou a ideia de 5 fenômenos naturais, nos apresentou o cumprimento profético e nos apresentou ainda 5 características desses apóstatas. Vamos estar atentos para não cairmos na apostasia. Vamos viver a palavra de Deus, a ortodoxia cristã, a reta doutrina. Vamos cada vez mais ser como os bereanos, que estudaram a palavra e por isso foram nobres. Deus abençoe a todos, curta e compartilhe. Nós esperamos que você compartilhe esse canal, dê o seu like, e esteja cada vez mais sendo edificado.
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.